graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os queridos e amados desse dia tão maravilhoso que Deus nos concede, amém? Quero cumprimentar todos vocês aí com muita alegria. Mais uma vez estamos aqui, e vocês aí, mas juntos, compartilhando a palavra de Deus. Espero que o Senhor venha falar ao seu coração, Deus venha tratar conosco aquilo que nós precisamos e necessitamos. Deus conhece, as nossas necessidades e sabe que precisamos a cada dia desse alimento que é a palavra de Deus. Querido soberano Deus, eleva a minha voz ao teu trono. Amanhã desse dia, Pai, na Escola Bíblica Dominical, quero ministrar aqui uma palavra da parte do Senhor. Que o teu Espírito Santo venha falar através de nós, Pai. Que o Senhor venha falar o coração da tua serva, do teu servo. Que o Senhor nos prepare, meu Deus, a cada dia para um encontro glorioso contigo, para estarmos contigo na glória. Abençoa a tua igreja, o teu povo, aqueles que creem na tua palavra. Que o Senhor venha a cada dia nos moldar de acordo com a tua santa vontade e nos aperfeiçoar para a glória do teu nome, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, separei aqui alguns versículos, na medida que a gente for falando aqui do tema que a gente vai desenvolver aqui com os irmãos, a gente vai lendo aqui os versículos. O tema que eu quero trazer na manhã desse dia é firmeza e obediência para entrar no descanso eterno ou no repouso eterno. Então quero convidar você aí a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 4. Você pode ler aí depois do versículo 1 até o 16, mas eu vou ler somente o versículo 11 e o 12, certo? Que diz assim: Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Essa é a palavra de Deus. É uma palavra que é viva, e eficaz. É uma palavra cortante. Ela faz a divisão na nossa vida. E ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos dos nossos corações. O versículo assim é muito, muito maravilhoso, Eu quero tratar com vocês sobre a questão da firmeza e obediência, para entrar no descanso. Nós temos uma grande promessa, uma rica promessa, de um dia morarmos com Deus lá na glória. Assim como o povo de Israel foi tirado ali do Egito com uma promessa de habitar na terra que manda leite e mel, eles passaram ali por toda uma trajetória, de lutas, de dificuldades, passaram pelo deserto, enfrentaram inimigos, passaram assim situações difíceis, Mas em tudo Deus estava ali cuidando daquele povo. E nós vamos ver aqui à luz da palavra que muitos deles não conseguiram chegar na Canaã, ali naquela terra que mana leite e mel, por causa da desobediência. E também nós temos uma promessa que o Senhor Jesus deixou para nós, de chegarmos na Canaã celestial, na Jerusalém celestial. E para chegar lá nós temos que ficar firmes e obedientes para entrar no descanso eterno. Então, é isso que eu quero meditar com vocês. Amém? Então, olha, a grande esperança dos salvos, como eu falei aqui, que nós temos uma grande esperança, é exatamente entrar no descanso eterno, suportar a tentação, é o preço da vitória. A firmeza na palavra garantirá
sustentação para os momentos de crise. Então, suportar a tentação é o preço da vitória. Então, todo dia somos tentados, de alguma maneira, para colocar as armas no chão, as armas espirituais, para muitas vezes desistir, né? Quantos não têm desistido aí da caminhada cristã? Já pensou se todas as pessoas que confessaram a Jesus estivessem firmes na fé? Seria uma quantidade imensa de pessoas, mas muitos já sentaram no mesmo banco que você senta na igreja, muitos participaram da Santa Ceia, muitos já falaram em línguas estranhas, foram batizados com o Espírito Santo, já tiveram experiências com Deus e hoje se encontram aí afastados, né? Fracos na fé, em desobediência. Então, suportar a tentação de todas as maneiras o inimigo tenta, né? É o preço da vitória. É o preço para que nós possamos conquistar a vitória. E além de você resistir à tentação, você permanecer firme. A Bíblia diz que nós devemos o quê? Submetei-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. O propósito do inimigo é atrapalhar a vida do cristão. Então, a firmeza na palavra garantirá sustentação para os momentos de crise. Então, a crise, ela vem para todos, né? Todos. O sol brilha para todos, a chuva vem para todos, a batalha e a luta também vem para todos. Mas essa firmeza na palavra é que garante o sustento, né? De você permanecer fiel no dia da tempestade, no dia da grande luta, né? Então, a esperança é a força motriz que gera as condições necessárias para o cristão enfrentar os embates da vida. Nós temos que manter firme a nossa esperança. Nós temos que renovar a cada dia a nossa fé e a nossa esperança. E o escritor aos Hebreus, ele usa exemplo da desobediência e, consequentemente, fracasso de uma geração de israelitas para ensinar sobre o descanso eterno e perfeito na Canaã celestial. Por que o escritor aos Hebreus ele vai exatamente tomar o exemplo da desobediência daquele povo de Israel, de uma geração de israelitas? Porque a Bíblia diz que daquela geração que saiu ali do Egito, daquela geração que acompanhou ali Moisés, nós vamos ver lá na frente que somente 2 servos de Deus daquela geração entrou na terra prometida, né? Porque os demais pereceram na caminhada do deserto. Claro que os filhos, que aqueles que foram nascendo, a nova geração, muitos deles alcançaram a bênção, né? Mas daquela geração que saiu, e é exatamente o escritor aos Hebreus, ele vai tomar como exemplo essa geração que desobedeceu, para que nós possamos tomar como exemplo para nós e manter firme a nossa fé e obediência e esperança na presença do Senhor. Então, a ênfase é não temer as vicissitudes da vida, né? As vicissitudes da vida, mas esforçar-se para entrar no descanso eterno, porque Jesus já preparou tudo para nós. Mesmo aqueles que já morreram com Cristo, mas a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro quando Jesus vier. Eles vão para o descanso. E aqueles que estarão vivos serão transformados em um corpo incorruptível e serão levados para conquistar aquilo que Deus prometeu. Então, vou falar aqui a promessa do descanso eterno, né, como primeiro ponto. Segundo ponto, vamos falar um pouco aqui das tentações. E o terceiro, a ação da palavra de Deus na vida do homem, na vida do cristão, na vida daquele que deseja um dia estar com o Senhor para sempre, louvado seja Deus. Então, irmãos, o termo descanso, né, ou repouso foi empregado para significar vida de paz que o povo de Deus teria em Canaã, a terra prometida, ou a terra da promessa. Então, quando a Bíblia, esse termo aqui, repouso,
é exatamente empregado, né, o repouso, o descanso, para aquele povo que já havia sofrido mais de 400 anos, 430 anos, né, ali. E eles teriam um lugar para eles repousar, teriam um lugar para eles descansar. Uma terra fértil, uma terra boa, onde eles iam ali estar bem com as suas famílias, né? Então é exatamente sobre isso que nós vamos ver aqui, essa palavra repouso, que é usado aqui, é exatamente para aquele povo que estava precisando de um descanso. E é usada 5 vezes no capítulo 4 de Hebreus para fixar a ideia central da promessa de uma vida pacífica no espaço físico pré-estabelecido por Deus. Então é muito maravilhoso quando a gente pensa o cuidado que Deus tem com o homem. Mesmo o homem, quantas vezes Israel não errou, não transgrediu? Quantas vezes Israel, em vez de confiar em Deus, procurava confiar nas nações vizinhas, em reis, né? Mesmo assim, muitas vezes afrontando o próprio Deus, pecando contra Deus, mas Deus ainda dá aquela promessa e cuida daquele povo. E prepara aquele povo, né? Ajuda aquele povo para chegar ali naquele lugar. É o mesmo Deus que nos ajuda e compreende a sua fragilidade e que te ajuda a chegar no descanso, né? Assim nós temos que permanecer, né? Buscando e clamando e nos alimentando dessa palavra. Então, a promessa do descanso eterno, o fracasso de uma geração. Falar de um fracasso de uma geração, o cuidado a serem tomados pelos cristãos, né, cada cristão, e o perigo da falta de fé. O fracasso de uma geração. Os israelitas foram fartamente instruídos sobre o lugar de descanso que possuiriam. Os avisos e as advertências foram vários, porém ignorados. A promessa divina não foi levada em consideração e a primeira geração de israelitas fracassou. Todos incorreram no desagrado de Deus e perderam o direito de entrar na terra prometida, lugar de descanso terreno. A promessa permaneceu, mas para os seus filhos. É aquilo que eu já falei, né? Deus, mesmo aquele povo desobediente, mas Deus deu todos os avisos necessários, todas as advertências necessárias, tudo que aquele povo precisava fazer para chegar naquela terra. Deus deu todas as diretrizes, né? Mas aquele povo ignorava, irmãos. Eles ignoraram tudo aquilo que Deus programou para eles. E a promessa divina não foi levada em consideração por aquela geração, né? E a primeira geração de israelitas fracassou. Todos, né? Todos incorreram no desagrado de Deus e perderam o direito de entrar na terra prometida. Somente 2, né? Somente 2, Caleb e Josué, daquela geração, conseguiram entrar e sentir, né? Desfrutar daquela promessa de Deus. Depois os filhos, né? Como já falei aqui. Mas vamos aqui ver na palavra, né? No Salmo 95, versículo de número 10, diz assim, olha, versículo de número 10. 40 anos estive desgostoso com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. 40 anos, igreja, né? Deus esteve desgostoso ali com aquele povo. O povo estava ali com fome, Deus mandava alimento do céu. O povo estava com sede, Deus mandava tocar na rocha e a rocha liberava água para aquele povo. Deus mandava cordonizes do céu para alimentar aquele povo. Deus mandou maná. Mas Deus se achava desgostoso com aquele povo. Números capítulo 20,
14, versículo 20 a 24, vou ler só o versículo 24, diz assim, olha, Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha ordem nas águas de Merimbá. Né? E ainda tem ainda Números 14, versículo 30, diz assim, não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe e Josué. Deus não queria isso para aquele povo, Deus queria que todo aquele povo herdasse aquela terra. O desejo de Deus era que aquela geração sofreu tanto ali, debaixo do jugo de Faraó, desfrutasse daquela terra fértil, daquela promessa, daquele repouso terreno aqui. Seria muito bom para aquele povo, mas a rejeição a Deus, a desobediência a Deus, né, fez com que aquela geração inteira perecesse ali no deserto. Somente 2 homens, Calebe e Josué, desfrutaram da bênção. Então nós também temos promessa de Deus. Nós temos uma garantia que é o céu. O céu é a nossa grande motivação, irmãos, para que nós possamos viver nessa terra, sendo obediente a Deus, firme na presença de Deus, sendo obediente à palavra de Deus, para que um dia nós possamos descansar, repousar nos braços do Senhor e habitar eternamente no céu de luz, no céu de glória. Isso aqui tem que ter fé, você tem que acreditar, você tem que lutar com todas as forças que Deus tem dado para que você possa permanecer. É promessa de Deus, e as promessas de Deus não falham, né? Mas aí esses homens aqui falharam com Deus. O próprio Arão, né, não conseguiu chegar naquele lugar por causa da desobediência, né? E aí o Senhor vai dizer, não entrareis na terra pelo qual levantei a minha mão e prometi, e Arão será recolhido ao seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porque rebeldes fostes. Então, tem que permanecer firme. Não importa se você é um sacerdote, não importa qual é o cargo que você tenha, qual é o tipo de consagração que você recebeu, né? Se você foi consagrado, alguém colocou a mão sobre a sua cabeça e consagrou você a um cargo de liderança, ao ministério pastoral, ou missionário, um pregador do evangelho, ou um cantor. Não importa, irmãos. Tem que permanecer fiel. Tem que estar debaixo da obediência de Deus para que possa chegar até a presença do Senhor. Arão, mesmo sendo ali um líder levantado por Deus, mas não conseguiu chegar ali na Canaã terrestre, né? Mas com certeza ele tem promessa de estar na celestial com Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, eu creio que Deus, ele é poderoso, que Deus, ele é maravilhoso, que Deus é santo e que nós precisamos nos santificar cada dia e buscar a presença de Deus na nossa vida. Então devemos ter cuidado, olha, cuidados a serem tomados pelos cristãos. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 2, olha, temamos, portanto, que sendo-nos deixado a promessa de entrar no repouso, pareça que alguns de vós fica para trás, porque também a vós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé daqueles que a ouviram. Então a palavra da pregação, ela tem que estar misturada com a nossa fé, para que nós não venhamos a correr o risco de perder a bênção que Deus prometeu para nós. Então cuidado de serem tomados, né? Também a nós foram anunciadas as boas novas, como deu com eles, como foi oferecida para eles. Tudo necessário, Deus falou ali para Israel como seria. Deus
ensinou o caminho que eles tinham que ir, embora que fosse um caminho mais difícil pelo meio do deserto, mas Deus prometeu que não desamparariam eles, que Deus estava ali presente. E a presença de Deus era visível, o cuidado de Deus era visível ali para aquele povo. Deus cuidava tão bem daquele povo que o povo via visivelmente, com os olhos carnais até, eles conseguiam ver aquela nuvem de glória, eles conseguiam ver, irmãos, ali a sombra, Deus colocando sombra para eles no deserto, comida para eles comer, né? E as boas palavras, né? E a boa programação estava ali anunciada para eles. Mas eles não atentaram para isso. Então Israel buscava um descanso terreno. Eles desobedientes, mas o desejo deles era buscar aquele descanso ali, porque era uma promessa de Deus, né? E nós, como já falei aqui, o nosso descanso que nós almejamos é uma pátria celestial. Não podemos deixar que os cuidados, o mundanismo, a incredulidade nos impeçam de chegar ao descanso eterno. Mas tem uma coisa. É exatamente isso que o mundo faz, que o inimigo faz. É tentar de todas as maneiras, né, fazer com que o servo de Deus, com que o cristão possa tirar a sua visão, né, tirar o seu olhar do foco que é Jesus na vida dele. Para que ele possa se deixar levar pelos cuidados mundanos. Quantas pessoas estão tão preocupadas com as coisas daqui que acabam esquecendo as coisas do alto, as coisas de Deus. O mundanismo, irmãos, né? As pessoas, muitos se tornaram mundanos, não cuidam mais, não tomam mais cuidado com a sua vida espiritual, com a sua maneira de ser, com a sua maneira de viver. A incredulidade nos impeça de chegar ao descanso. Muitos deles perderam entrar na Canaã terrena porque eles não acreditavam mais. Quantos irmãos que já creram no poder de Deus, que já buscaram o batismo com o Espírito Santo, que já falaram em línguas estranhas, que já se alegraram na presença de Deus, né? E para essas pessoas hoje isso não tem mais sentido, né? Então, olha, temos que crer nas promessas de Deus. Claro que nós devemos tomar cuidado. Muitas pessoas também usam esse tipo de manifestação do Espírito de Deus para se exaltar, para acabar se deixando usar pela sua vontade, até escandalizar e decepcionar as pessoas. Mas o Espírito de Deus ainda trabalha, ele ainda opera, ele ainda batiza, ele ainda alegra os corações. Nós não podemos deixar de acreditar nas promessas de Deus na nossa vida, amém? Então tenha cuidado para não se tornar uma pessoa natural demais, uma pessoa que é mundana demais, uma pessoa que não crê mais no sobrenatural de Deus, mas que possamos ser aqueles que acreditam no sobrenatural de Deus. Porque o mundo espiritual é tão real como o mundo natural. Quando aquele servo de Deus estava ali com o seu moço, né? Eliseu e Geazi estavam ali com ele, e a Bíblia diz que eles foram cercados por carros, pelo exército inimigo, e aquele rapaz ficou tão preocupado, mas aí o profeta disse: Senhor, abre os olhos dele, desse moço, para que ele veja que muito mais é aquele que está conosco, muito mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, com os nossos inimigos. E quando o Senhor abriu os olhos daquele moço, ele viu carros e cavalos de fogo ali, um exército poderoso de Deus para guardar aquelas vidas. Então, nós estamos aqui, vivemos aqui, somos sujeitos a muita coisa aqui nessa terra, mas a Bíblia diz que a nossa pátria está no céu, é o céu. Somos cidadãos da pátria celestial. Amém? Temos uma herança preparada por Deus. Alimente o teu coração com a palavra. Amém? Tenha cuidado, né?
para que o mundo não venha roubar aquilo que Deus tem colocado em você. O perigo da falta de fé. Somente ouvir a palavra não basta, irmãos. Né? Somente ouvir a palavra não basta, é preciso ter fé. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 2, mas a palavra que ouviram não lhe aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Quantas pessoas estão desejosas de estar no templo? E é o que nós queremos. Mas não só para ouvir a palavra, mas para ouvir a palavra e permitir com que ela gere a fé em nós e usar a fé que ela produz em nós. Nós não podemos ser só ouvintes da palavra de Deus. Quando a pessoa se torna só ouvinte da palavra, ele não muda as suas atitudes, ele não muda a sua maneira de ser. Se era uma pessoa cheia de ira, cheia de rancor, vai continuar do mesmo jeito. Se era uma pessoa contenciosa, porque tem pessoas, irmãos, que aonde ela está, ela causa divisão, ela causa briga, ela causa dissensão, ela causa contenda. Mas muitas vezes são pessoas que estão ali. Mas não é só ouvir, não seja só ouvinte da palavra de Deus, né? Para que você não venha perder aquilo que Deus preparou para você. Mas que a palavra possa descer ao teu coração, gerar uma fé poderosa, uma fé operante, uma fé que muda o caráter, a personalidade, que traz a calmaria. Para que quando você vá se dirigir para o seu irmão, se dirija com amor, com respeito, né? Não sendo instrumento de contenda, de briga, né? Tem pessoas que criam situações, irmãos, perdem aquela fé, vivem uma vida muito natural, valorizam muito mais um título que tem do que muitas vezes ali o amor pelas pessoas, a boa convivência e o respeito pelas pessoas. Então esse é o perigo de ser só um ouvinte da palavra de Deus. Então o grande erro da geração de hebreus que morreu no deserto foi não ter crido nas promessas de Deus. Eles não respeitavam o seu líder. Moisés estava ali. Muitas vezes eles culpavam o homem de Deus. Eles criavam situações ali para gerar desconforto entre o povo. E todos eles foram tratados por Deus. A própria Miriam, o próprio Arão. Chegou um momento ali que a irmã de Moisés chegou a dizer para Moisés. Ela chegou a falar o seguinte, né? Será que só Moisés pensa que Deus usa somente ele, né? E aquela situação ali foi gerando desconforto e Deus tratou com ela. De repente ela ficou ali doente, teve que ser curada, né? E assim, irmãos, muitas pessoas acabam se tornando só ouvintes da palavra. Estão na igreja, estão frequentando ali o templo, mas não tem mudança de vida, não tem paciência, não sabe esperar, não sabe se colocar no lugar de Deus. E por causa disso vai perdendo muitas vezes. E olha que essa geração de desobedientes é o que nós estamos vendo aqui. Não é um bom exemplo, mas o nosso bom exemplo é para aqueles dois homens, Caleb e Josué, que tinham um espírito diferente, homens que obedeciam, homens que desejavam realmente conquistar aquilo que Deus havia prometido. O próprio Caleb reivindicou a herança que Deus havia dado para ele. E Deus entregou ali para ele através de Josué. E assim, irmãos, devemos tomar cuidado, né? Tomar cuidado com a nossa vida, tomar cuidado com os nossos relacionamentos. Né? Nós não somos perfeitos, claro, mas devemos cultivar bons relacionamentos. Devemos procurar viver bem para a glória do nome de Jesus, guardar as promessas de Deus e usar a nossa fé. Então falamos aqui sobre a promessa do descanso eterno. Nós temos uma promessa. As tentações, em face das
ferrenhas perseguições, intensas provações. O cristão, né, os crentes hebreus, os cristãos hebreus, estavam apreensivos. Eles estavam ali debaixo de muita pressão, de muita tentação, esperando o momento da redenção final, a constante ação do inimigo ali contra eles, né? E a firmeza no momento da tentação. Isso é necessário para cada um de nós. E nós devemos resistir o mal, resistir o diabo, e ele vai fugir, né? Então, esperando o momento da redenção final. A exortação do escritor de Hebreus era para que não se desesperassem, tendo em vista a proximidade da vinda de Cristo. Esta deve ser a esperança maior do crente, e foi usada para acalentar os ânimos daqueles judeus crentes que, por causa do sofrimento, pensavam em desistir e voltar à vida antiga. A igreja está envolvida numa situação não menos diferente de batalha espiritual. Olha o que diz a palavra aqui em Hebreus capítulo 10 e o versículo de número 37. Olha aí. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Louvado seja Deus. João 16:33 diz assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci, aleluia, o mundo, disse o Senhor Jesus. Glória a Deus. João 5:19 diz assim: Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, o escritor aos Hebreus, ele estava ali muito preocupado com aquele povo, né? Porque ele percebia que havia ali um movimento, uma inquietação no coração daqueles homens, né? E ele vai dizer aqui no versículo, no capítulo 10, versículo 37, ele vai dizer o seguinte: porque ainda um pouquinho de tempo, e que há de vir virá e não tardará. Tenha mais um pouquinho de paciência, né? Calma, quieta o teu coração. De repente você está aí numa batalha tão grande, irmão. O inimigo se apresentando de todas as maneiras para tentar te confundir. São muitas vezes lutas difíceis, decepções, angústias, né? Mas o Senhor diz para ti neste momento: espera só mais um pouquinho, né? Espera, tenha calma, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Louvado seja Deus. Vamos guardar essa promessa de Deus na nossa vida. Somos tentados, né? Muitos são tentados a duvidar da palavra de Deus, a duvidar da santidade de Deus, a duvidar do cuidado de Deus. Quando as coisas não vão bem, muitas pessoas abandonam o Senhor. Mas tenha calma, né? Tenha calma. A melhor e a maior coisa vai acontecer. Eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. Embora que Jesus já tenha vindo aqui a essa terra, preparou tudo para nós, como Deus fez com aquela geração dos hebreus, e o povo desobedeceu, né? Mas se nós permanecermos fiéis até o fim, mesmo que Jesus já tenha vindo aqui, mas o melhor de Deus nos espera. O céu de luz, a glória, a presença de Deus. Estarmos na presença de Deus eternamente lá na glória. Amém? Vale a pena. Amém. Ser fiel a Deus, permanecer fiel. E a Bíblia diz, nesse versículo aqui, João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. É triste, mas é verdade. O sistema mundano é maligno, né? É maligno. E a Bíblia diz que ai daquele que chama o errado certo e o certo errado. E esse sistema que a gente vive hoje, é o que a gente vê hoje, mundano, eles pensam dessa maneira. Então nós estamos aí contra a maré. Nós estamos aí lutando, passando por situações difíceis, e nós temos que estar no ponto de Deus, no lugar que Deus quer,
para que Deus venha nos capacitar e nos dar graça e fé, para que em meio a qualquer crise e situação, possamos passar juntos, unidos, não se degladiando, não se atacando, né? Mas vamos procurar usar o bom senso e a compreensão para que Deus possa nos conduzir e possamos guardar a promessa que Deus tem preparado para nós de vida eterna, de repouso eterno. E para chegar lá, o caminho é estreito, é com luta, é com lágrimas, amém? Mas é vitorioso em nome de Jesus. A constante ação do inimigo, né? A peleja de Satanás iniciou-se no céu. Ao se rebelar contra o Senhor, ele tentou atingir o ministério terreno de Jesus e agora atua impetuosamente contra a igreja. Ele age na terra e seu alvo primordial é o cristão. Satanás idealiza e planeja suas investidas. Ele semeia o joio no seio da igreja, viu? Provocando instabilidade, divisões, controvérsias. Satanás é o leão à procura da presa para devorar. Ele anda ao derredor da terra, da igreja e particularmente do crente, do cristão, com finalidades perniciosas. É aquilo que eu falei. O mundo espiritual é tão real como o material. Então, se você vive só naturalmente, você muitas vezes é capaz de tomar atitudes e decisões tão naturais que você não percebe que ali o inimigo está influenciando você para a sua derrota, para a sua queda. Porque esse é o desejo do diabo. Ele começou a desobediência lá no céu. A rebeldia lá no céu. A Bíblia diz, irmãos, que o pecado da rebeldia, da desobediência, é pior do que a feitiçaria. Então o inimigo, um dos propósitos do inimigo, é tornar os homens rebeldes, desobedientes. E ele vai procurar ficar rodeando a igreja, porque ele tentou de todas as maneiras, ele pelejou, quando ele veio aqui para essa terra, né, atingir o ministério terreno de Jesus, né? Ele tentou destruir ali que o Senhor Deus havia feito o jardim do Éden. Ele tentou acabar com o ministério de Jesus, foi tentar o próprio Jesus. Mas Jesus usou o que? A palavra. O que nós temos que usar para vencer o diabo? Nós temos que estar cheio da palavra de Deus. A Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Porque um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, ela vai manifestar na vida dela, na vida dele, os frutos do Espírito de Deus. Né? Os frutos é muito mais importante na nossa vida. Os dons são maravilhosos. Você ter o dom do Espírito Santo de Deus na sua vida é uma bênção. Mas o que nós devemos manifestar, principalmente nós, são os frutos do Espírito. A paciência, a mansidão, o amor, né? Então é isso aí que vai nos fazermos homens, nos tornarmos homens e mulheres melhores na presença de Deus. E o diabo ele vai ficar todo o tempo ali ao derredor. Ele tentou acabar com o ministério de Jesus. Ele vai ficar ali todo o tempo ali contra a igreja, porque ele quer acabar com a igreja. Ele quer acabar com e a igreja é cada um de nós, né? Então ele age na terra. E o seu alvo principal é o cristão. Porque, meu irmão, se ele conseguir parar a sua caminhada, é menos um para ele se preocupar. Se ele conseguir, minha irmã, encontrar lugar na sua vida para causar divisão, contenda, briga, discórdia, ele vai ficar ali batendo palma. Mas se nós estivermos cheios da palavra, na hora que você percebe a estratégia do diabo na sua vida,
Você estando ali cheio do Espírito Santo de Deus, em obediência e fé, esperando a promessa de Deus na sua vida. Você não vai perder a autoridade de Deus na sua vida, não. Quando você percebe uma situação estranha, você já vai detectar e saber que isso aí é coisa do diabo. Isso é artimanha do inimigo. Claro que nós não vamos botar tudo culpa nele, não, viu? Porque tem hora que é o homem. É o homem que vai ser teimoso. É o homem que muitas vezes, mas ele está bem ao derredor. E ele só quer uma brechinha para que ele possa causar um mal terrível, né? Um mal terrível na vida do servo de Deus, destruir uma família, destruir uma comunidade, destruir a harmonia. E as pessoas estão tão bem, né, irmãos? O coração está tão tranquilo. De repente, uma palavra, de repente, uma atitude, começa um desgaste. Tenha cuidado, né? Tenhamos cuidado com as nossas atitudes. Zele da tua família, cuide da sua casa, cuide do seu casamento, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua história. Nada mais lindo nessa terra do que você ter uma história. E as pessoas, quer queiram ou que não, mas elas vão observar. Elas vão ter que perceber que você tem uma história bonita. Elas vão ter que admitir. E é isso que Deus quer. Porque o final da história daquele que obedece, permanece firme, é uma história linda lá no céu, com o Senhor Jesus, porque Ele já deixou tudo preparado. Amém? Então o inimigo idealiza, né? E planeja as suas investidas. E o que ele vai fazer? Vai semear o joio no meio do trigo, provocando instabilidade. É isso que o inimigo quer. É desestabilizar. É tirar o equilíbrio da igreja, das pessoas que estão ali unidas, felizes e abençoadas, de um casamento, de uma família, de uma vida firme ali com Deus. É isso que ele quer. Em Efésios 6, versículo, glória a Deus, versículo 13, diz assim, olha o que diz a palavra. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Né? Então, no dia da luta, no dia da sua batalha, no dia da escassez, no dia da tempestade, no dia mau, o que o Senhor diz aqui através da palavra? Tomai a armadura de Deus. Não é dar lugar à carne, lugar ao diabo, não. Toma as armaduras de Deus na sua vida. Usa as armas que Deus te deu. Para depois que esse vendaval passar, que essa tempestade estiver no final, né? Você haver feito tudo e permanecer firme com Jesus. Tem gente que passa a tempestade, quando termina a tempestade, muitas vezes já dá lugar para outras tempestades. Porque não usa as armas que Deus tem dado, as armas espirituais. Não deixa Deus se manifestar e abençoar a vida. Então o inimigo, ele vai semear o que? O joio no meio do trigo. Olha o que diz aí Mateus 13, versículo 39. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. O inimigo foi lá, semeou o joio no meio do trigo. O Senhor disse, deixa aí. No dia da ceifa, faz a separação. Por que, igreja? Nós não temos essa capacidade de saber quem é o joio, quem é o trigo. Às vezes você até imagina, mas nós não podemos julgar. Porque o joio parece demais com o trigo. Tem pessoas que estão ali, parece, mas não é. Mas quem é que vai fazer essa separação? É o Senhor. Quanta uma geração inteira pereceu lá no deserto. Muitas vezes aquele povo se alegrou também, aquele povo cantou. Quantas vezes aquele povo não chorou, não se alegrou na presença de Deus, não sentiu a glória de Deus.
Mas era um povo teimoso. E a desobediência causou um resultado terrível para eles, né? Então é a tentação do diabo. O diabo quer atrapalhar. E ele semeia o mal no meio do bem. Ele semeia o joio no meio do trigo. Exatamente para que atrapalhe, para que venha causar. Porque o desejo do diabo é causar mesmo. É causar divisão, causar separação, a contenda, é desmantelar o que está ali certo. Por que a Bíblia diz que nós devemos andar retamente? Porque quando você anda reto, você está certo. Quando você está certo, ninguém vai contra. E ainda que vá contra, você não vai conseguir, porque você está correto. Principalmente na presença de Deus, Deus vai honrar a sua fé, a sua forma de caminhar, que ele vai honrar a tua integridade, a tua fidelidade. Mas o diabo veio para destruir, né? Satanás é o leão, à procura da presa, né? Para devorar. Ele anda ao derredor da terra, da igreja, particularmente do crente, com a finalidade perniciosa. 1 de Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios, olha o que diz a palavra. Vigiai, né? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, é a palavra que diz, a Bíblia Sagrada, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vou repetir para você. Sede sóbrios. Uma pessoa, quando ela está ébrio, quando ela está embriagada, muitas vezes ela não sabe nem o que ela diz, não sabe nem o que foi que ela fez, não sabe nem o que aconteceu com ela, né? Por que a Bíblia diz sede sóbrios? Porque uma pessoa que está na sua sã consciência, sóbrio, ele sabe o que está falando, ele sabe o que está dizendo. E a Bíblia diz, sede sóbrios e vigiai. Além de estar sóbrio, vigia nas suas palavras, vigia na sua conduta, vigia. Quantas pessoas de oração já caíram? Quantos pregadores já ficaram à beira da estrada? Quantos estão se enganando? Por causa de quê? Não tem vigiado. E a Bíblia manda vigiar, porque o diabo, viu, aquele que quer o mal, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, procurando tragar qualquer um. Não quer saber se é bonito, se é feio, não quer saber se é uma simples pessoa que está ali, ou se é se é um homem que se julga um grande homem de Deus. O que o inimigo quer é derrubar, o que o inimigo quer é atrapalhar, o que o inimigo quer é desfazer a obra de Deus na vida do homem. Se é uma mulher de Deus, se é um servo de Deus, se é uma família bonita, unida, abençoada, o inimigo quer mesmo é destruir. Ele fica ali ao derredor. Por isso que a Bíblia diz, de sóbrios e vigiai. O diabo está ao derredor, mas quem é que está ao nosso redor? A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra do mal. E os livra. Então, ao nosso redor está o anjo do Senhor. Dê glória a Deus por isso. Te alegra com isso, amém? Mas temos que vigiar, né? Temos que vigiar. Glória a Deus. Aleluia. Firmeza no momento da tentação. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, foi o que eu acabei de ler, né? Então vamos falar aqui, firmeza diante da tentação. O diabo tenta. O inimigo derrubou aquela geração inteira, né? Fez com que eles perecessem lá no deserto, porque eles foram desobedientes. O próprio Deus tratou ali com eles, que o inimigo só vai fazer aquilo que Deus permite, não é? Ou tirar a vida do homem, ou como ele fez na vida de Jó. Mas aí o homem desobediente vai atrair o mal, porque o diabo está ao derredor, Deus está ao redor guardando, mas se o homem desobedecer, ele está dando abertura para que o mal se manifeste na vida dele, né? Então o homem está delegando um direito ao inimigo para que o inimigo destrua a vida dele. Mas temos que permanecer firme, firmeza no momento da tentação.
A tentação tem de ser vencida e a provação suportada, para que se evidencie a vitória na sua vida. Caso contrário, haverá retrocesso espiritual e o fracasso será iminente, viu? Então presta atenção, a tentação tem que ser vencida e a provação ela tem que ser suportada. Temos que suportar a provação, certo? Caso contrário, haverá um retrocesso espiritual. Se o homem cair na tentação, vai retroceder espiritualmente. Se o homem não suportar a provação de Deus, ele também vai retroceder espiritualmente. Ele tem que suportar, aguentar e acreditar. Senhor, estou sendo provado, mas eu creio que você é aprovado, porque eu vou permanecer fiel. Mesmo não tendo nenhum pecado, Jesus foi tentado em tudo e a nossa semelhança, viu? Ele foi tentado em tudo, a nossa semelhança, porém sem pecar. Certo? Assim ele pôde perfeitamente compadecer-se de nossas fraquezas e nos conduzir em triunfo. A tentação não pode servir de bloqueio para a vida espiritual do cristão. Jesus não tinha pecado, mas ele foi tentado pelo diabo. E ele venceu para sentir na pele e saber que ele tem poder e autoridade para nos dar, para que nós possamos suportar e vencer qualquer tentação, qualquer levante do inimigo. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz assim: porque não temos o sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, Porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele suportou, ele venceu o diabo. O diabo se apresentou para ele e foi apresentando as necessidades que Jesus tinha naquele momento. E Jesus foi eliminando cada palavra do diabo e aplicando a palavra de Deus ali. Por isso que a Bíblia manda submetermos, pois, a Deus, nos enchermos da verdade, resistir o diabo, ele vai fugir, Vamos ver aqui, Hebreus 12, versículo 1, já li aqui, E João 3, 8 diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, o Senhor veio exatamente para isso, para desmanchar as obras do inimigo. Nós não temos razão para abandonar o Senhor. Mesmo provados, ou mesmo que a tentação venha, mas nós temos o nome de Jesus que garante a vitória. Temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. E Jesus se entende, ele sabe o que é que você tem passado. E ele te dá graça e força. Para finalizar, último ponto, a ação da palavra de Deus na sua vida, na minha vida. Então, para que nós possamos chegar lá no repouso eterno, temos que viver firmes, obedientes, para entrar no descanso eterno. Permanecer firmes e obedientes a Deus. A ação da palavra. Olha a ação da palavra de Deus na nossa vida. A palavra de Deus é instrumento de bênção e juízo. A palavra de Deus é poderosa. Esses dois subpontos aqui para nós. A palavra de Deus é instrumento de bênção e de juízo para o homem. Ela restaura o homem espiritualmente, mas também o faz ver os seus pecados. Então a palavra de Deus, ela restaura o homem. Ela muda a vida do homem, ela transforma, mas ela faz o homem ver também os seus pecados. Ninguém fica inocente diante de Deus. Mas cedo ou mais tarde o pecado vai dar a rasteira final. Mas cedo ou mais tarde o homem vai, ou ele muda pela palavra, a palavra vai mostrar quem ele é. E tem que ter a mudança. Então ela restaura o homem espiritualmente, mas também o faz ver os seus pecados. Hebreus 4, versículo 12. Portanto, a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até as juntas, viu? É penetrante qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra que faz a divisão na vida do homem. É a
palavra certa, é a palavra correta, certeira. Ela é viva, eficaz, incisiva, penetrante, aleluia. Revela quem vai entrar no repouso. A Bíblia vai mostrar quem é que vai entrar e quem não vai entrar, irmãos, né? Ela que faz a divisão na vida do homem. Por isso não devemos optar pelo mesmo espírito de desobediência, mas ouvir a voz do Espírito e quebrantar o coração na presença de Deus. Não vamos dar lugar a espírito de desobediência, não. Mas vamos procurar obedecer a Deus para chegarmos no repouso que o Senhor preparou para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hebreus 3, versículo 7, versículo 8, diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação no dia da tentação no deserto. Mas o coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Amém? A palavra de Deus é poderosa, ela age como força criadora, né? Como poder gerador da fé, como dinâmica da transformação do pecado, do pecador numa nova criatura. A palavra atua, certo? Na destruição do pecado, no quebrantamento espiritual e na santificação do crente, do homem, né? Ela instrui o homem mostrando o caminho certo, censura, visando ao bem, disciplina, né? Com vistas a desviar do mal, porém forma e torna o crente apto para toda boa obra, né? Glória a Deus. Quando Jesus, aquela mulher pecadora, né, que os homens queriam apedrejar, Jesus diz: onde estão os teus acusadores? Ela disse que todos foram embora. E Jesus disse para ela: vai, nem eu te condeno. Mas Jesus disse: vai e não peques mais. Amém? Essa palavra é que vai gerar, que vai mudar a mentalidade, a vida do homem quando é recebida, né? Olha o que diz aí a palavra do Senhor. Em Hebreus 11, versículo de número 3. Né? Então, vamos ver aqui, Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, irmãos, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, olha que maravilha. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, né? E a Bíblia diz em 1 de Pedro 1,23, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, que é a palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para finalizar, vamos ver Jeremias 23, versículo 28, ao versículo de número 34. Né? Palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela vai fazer uma mudança tão grande na vida do homem. Ela santifica o homem, ela transforma o mais vil pecador. Glória a Deus. Olha o que diz aqui em Jeremias, capítulo de número 23, 28 a 34. Jeremias 23. Glória a Deus. Glória a Deus. Só um minutinho. Já estou encontrando aqui. Jeremias 23, versículo 18 ao versículo 34. Louvado seja Deus. Jeremias 23, 18 a 34. Porque quem esteve no conselho do Senhor e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e o redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra
os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Louvado seja Deus. Então aqui vai falar palavra de Deus, né, irmãos? Poderosa. Às vezes a palavra é uma palavra dura, né? A gente só quer receber aquela coisinha boa, né? Que vai só bênção. Mas o Senhor diz, irmãos, que muitas vezes a tempestade vem. Por causa da desobediência do homem, o problema vem. O homem tem que saber o seguinte, é Deus que está falando, né? E a Bíblia diz, irmãos, que essa palavra, ela muda o homem, lá no interior do homem, ela trabalha, ainda que o homem seja rebelde, ainda que o homem seja desobediente, mas pelo poder da palavra, o homem é mudado. A Bíblia diz aí em Ezequiel 11:19, e lhes darei um só coração, um espírito novo, porém dentro deles tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Coração de carne. Então, olha, a lei do Senhor é perfeita, diz a palavra do Senhor, e restaura a alma, tira o coração de pedra, renova o espírito e torna novo na presença do Senhor Jesus. Salmo 19:7, a lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Entendeu? Essa lei, essa palavra que nós gostamos, que nós amamos, que nós nos alimentamos, é que molda, que, aleluia, nos alegra. Muitas vezes você está aí numa situação tão complicada, mas a palavra dentro de você vai gerando aquela fé, trazendo aquela paz, em meio à guerra, em meio à escassez, o Senhor vai falando contigo, e você vai se alegrando, porque a palavra de Deus preenche todos os nossos corações, enche todo o nosso ser de alegria. Louvado seja Deus. Então, se desejamos entrar no repouso eterno, é preciso obedecer a palavra, sabendo que nada pode ser ocultado nos olhos de Deus. Nada. Deus vê tudo, Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo. Ele é onipotente, tem todo o poder. É onipresente, está em todo lugar. É onisciente, sabe de todas as coisas. E Hebreus 4, versículo 13 diz, não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele, aleluia, com quem temos de tratar. Amém? Todos nós temos que tratar com Deus. Mais cedo ou mais tarde, todo homem vai ter que se tratar com Deus. É muito melhor procurar o caminho da obediência, o caminho da firmeza, o caminho da fé, amém? Para que nós possamos não ficar na beira do caminho, para que nós não venhamos a ficar prostrado no deserto desta vida, caído, né? Morto no deserto, no meio da trajetória, mas que nós possamos continuar, né? Com fé, obediência, esperança nesse Deus Todo-Poderoso, para que possamos chegar ao descanso eterno na glória celestial. Amém? Não como aquela geração que não entraram na terra prometida, mas como a igreja viva, como o povo preparado por Deus, que vai, aleluia, ser levado, arrebatado e levado à presença do Deus Todo-Poderoso ao encontro do noivo. Amém? Então que Deus abençoe seu coração, sua vida, e que nós possamos a cada dia nos preparar para esse grande e glorioso dia que é a vinda do Senhor Jesus, porque Ele vai voltar, né? E a Bíblia diz que aquele, só mais um pouquinho de tempo, que aquele que há de vir, virá e não tardará. Recebe o meu abraço, amém? Então logo mais à noite estaremos cultuando a Deus, que Deus abençoe no nome de Jesus, e a paz do Senhor Jesus. Grato aí pela compreensão, espero que você tenha compreendido aí a palavra de Deus, a mensagem que Deus colocou em nosso coração. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor, em nome de Jesus.